Olá, olá, tudo bem? Vamos fazer mais um estudo da nossa Palavra de Deus aqui, do nosso guia de estudo, lição da Escola Sabatina, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A gente está estudando o livro de Salmos nesse primeiro trimestre aí, que é janeiro, fevereiro e março, tá bom? Hoje, quarta-feira, 24 de janeiro, e a gente vai falar aqui um pouquinho desse assunto que a gente está estudando, que é o Senhor ouve e liberta o seu povo, tá bom? Então, sempre importante a gente estudar a Bíblia todo dia, diariamente, criar esse hábito saudável. Então, fica comigo até o final, porque vale a pena, vale a nossa salvação. Bem, após a vinheta aí, como sempre, vamos fazer a nossa oração. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado por esse dia, pelo privilégio de estudar a Bíblia, a Tua Palavra, da gente poder refletir um pouquinho, separar um tempo para estudar, apesar de ainda separarmos muito pouco tempo comparado ao que deveríamos, mas o Senhor nos dá essa liberdade. Tenha misericórdia de nós, nos abençoa, perdoa os nossos pecados, me ilumina nesse momento para que eu possa falar inspirado por Ti e abençoa cada pessoa que está acompanhando aqui esses estudos. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus, amém. Então, vamos lá então fazer a transição da tela para você acompanhar os slides. E aí, a gente vai estar vendo aqui hoje, quarta, dia 24 de janeiro, o Senhor ouve e liberta, é o tema da semana que a gente está estudando, né? E o tema de hoje é o defensor que liberta, né? Aqui o professor brasileiro já começa trazendo a ilustração no estudo que ele faz, né? Que é lição fácil. E eu queria compartilhar aqui com vocês, ó. Um garoto de 7 anos vivia oprimido e era severamente castigado por outro maior que lhe tomava o dinheiro que os pais lhe davam para tomar o lanche na escola. Então, um garotinho ali pequeno, tinha outro maior, né, bravo, né, violento, batia, tomava o dinheiro dele. Para amedrontá-lo, o menino maior aproveitava que na escola tinha um menino que não tinha um dos braços e ameaçava o pequeno de 7 anos dizendo: "Olha, se você contar para alguém, eu arranco o seu braço como eu fiz com aquele outro menino ali." Imagina que malícia, né? Que instinto desgramado, né? Então eu metia medo no outro falando: "Ó, arranquei o braço daquele ali, se você contar eu vou arrancar o seu", né? Imagine. Um dia, o garoto que era obrigado a dar todo o seu dinheiro para o valentão, viu outro menino forte defendendo um colega de seu carrasco. Procurou e contou-lhe sua história, dizendo que o garoto mau pretendia arrancar um de seus braços caso procurasse auxílio. Aí o defensor, né, que estava ali, quem ele foi pedir apoio, auxílio, falou: "É tudo mentira", retrucou o protetor. "Eu vou lhe defender." A partir desse dia, o pequeno nunca mais teve problemas. Ele havia encontrado um defensor e libertador. Essa é a mensagem que Deus quer nos passar na lição de hoje. Que bom, né? Então, fazendo essa analogia aí, né? Essa historinha de criança de escola, quem nunca teve essas brigas, esses perrengues na escola aí. E, na verdade, nesse mundo a gente tem os valentões, tem o inimigo, Satanás, Deus, né? As tendências aí ruins, as provações, né? E Deus coloca a gente, como a gente viu na lição anterior aí, da mãe, das aves, da galinha, da águia que cobre, né? Com as asas. Deus protege a gente em tudo, né? É o nosso protetor aí, o nosso salvador. Então vamos ver aqui o que é que a gente tem mais nessa lição de hoje, na quarta que nos reserva. Então o guia traz aqui, ó, defensor e libertador. Logo no início, aqui no guia físico, ó, já vem duas perguntas, né? A primeira é essa aqui, que ele pede pra gente ler Coríntios 10, capítulo 10, verso de 1 a 4. E aí vem uma pergunta, ó, como Paulo descreve a história do Êxodo, né? Que lição espiritual ele procura ensinar pra gente com essa história do Êxodo? Como é que Paulo descreveu isso tudo ali? E aí o professor brasileiro, trocando em miúdos, ele pergunta de uma forma diferente, né, mais acessível para todos, qual a visão espiritual que o apóstolo Paulo teve do povo de Deus saindo do Egito pela poderosa mão divina? Então, a gente vai ver aqui, ó, 1 Coríntios 10, 1, 4, diz o seguinte: "Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar." Relembrando aí o que Deus tinha feito, né? "E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram de uma mesma comida espiritual," o maná, né? "E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo," né? Amém. Que experiência deve ter sido, né? O povo de Deus ali, com a presença de Deus em cima, a nuvem protegendo, cuidando, alimentando, comida caindo do céu, o mar vermelho abrindo para passar, né? E ainda assim foi necessário as pessoas lembrarem que os pais tinham vivenciado na pele tudo isso, né? Então, qual é a visão espiritual que o apóstolo Paulo teve, né, de tudo isso, dessa saída aí
Como é que descreveu isso tudo no Êxodo? Está aqui já, né? Ó, o apóstolo mostrou que a saída do povo do Egito simbolizou a salvação em Cristo que nos tirou desse mundo para irmos para Canaã celestial. Mostrou a proteção divina que Deus tem para conosco, né? No nosso objetivo, no nosso local separado, planejado, que é a Canaã, né? A nova Canaã. Então, tudo isso aí remeteu ao que a gente está esperando na segunda vinda de Jesus para a gente receber essa nova Canaã, Canaã celestial, Nova Jerusalém, né? Aqui o professor brasileiro comenta: o apóstolo Paulo usou o êxodo do povo de Deus saindo do Egito e indo para Canaã como um símbolo de nossa salvação. Comparou a libertação com uma conversão e a travessia do Mar Vermelho como um batismo. Interessante isso, né? Então Moisés foi um tipo de Cristo que guiou o povo juntamente com Josué, que ajudou muito a todos até a posse da terra. Moisés foi comparado a Jesus nesse simbolismo e Josué ao Espírito Santo, ajudando o povo até chegar à terra prometida após a morte de Moisés. Que bacana essa analogia, nunca tinha parado para ver dessa forma, né? Moisés e sendo um representante simbolicamente, né, o que Jesus faria por nós, e Josué a questão do Espírito Santo, né, sendo o guia ali, o orientador, o consolador, né? Moisés morreu e foi ressuscitado e levado ao céu como Cristo foi. Por isso o apóstolo Paulo compara a nossa libertação do pecado e a vida cristã como o êxodo do povo de Deus e a chegada a Canaã. Então estamos no caminho certo. Amém, né? Uma outra pergunta é essa aqui, ó. Como a libertação de Israel do Egito é descrita poeticamente pelos salmistas, né? No Salmo 114. E aí o professor brasileiro, mais uma vez, esclarecendo melhor a pergunta: como o salmista descreve de forma poética, né, a saída de Israel do Egito? Então essa mesma conjuntura aqui, como é que foi colocada no Salmo? E aqui tem um Salmo aqui, ó, 114, 1 a 8. Pode pegar a sua Bíblia, dar um pause se você quiser ler todo na íntegra, na sua versão. Tem algumas versões que são mais interessantes na linguagem de hoje, né? Enfim, nova versão traduzida, então. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo de língua estranha, Judá foi seu santuário, Israel seu domínio. O mar viu isto e fugiu, né? Olha, se retratando aí o Mar Vermelho que se abriu, né? O Jordão voltou para trás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros como cordeiros. Que tiveste tu, ó mar, que fugiste? E tu, ó Jordão, que voltaste para trás? Montes que saltastes como carneiros e outreiros como cordeiros? Treme, terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu o rochedo em lago de águas e o seixo em fonte de água. Né? Que é uma forma totalmente poética, realmente, de fato, para trazer toda essa história, né, que a gente viu aí, desses milagres que aconteceram lá na época de Moisés. E aí, respondendo à pergunta, o salmista engrandeceu o poder libertador do Senhor e, de forma poética, mostrou a natureza se movimentando diante do poder libertador da presença divina, pois tudo se submete a Ele, que é o Criador de tudo, o que comanda tudo, né? Então, o comentário do professor, mais uma vez brasiliano, ao Salmo 114, é de uma beleza poética extensa, pois Deus é descrito como soberano, como defensor e libertador do seu povo. A forma expressa no Salmo de como a natureza se recolhe e salta como carneiros e cordeiros diante do Senhor é maravilhosa e mostra a soberania divina sobre a criação do mundo, né? O poder ali descrito mostra que o povo do Senhor está protegido e liberto da escravidão desse mundo para servir somente a Deus e assim buscar forças para a caminhada cristã até o céu. Isso deixa claro também que, independente da impossibilidade que pareça aos nossos olhos, né, no tempo do fim, nesse tempo que a gente vive de angústia, de caos, de corrupção, de impunidade, dessa coisa toda política que a gente está vendo, de guerras, de tudo, que parece que não tem jeito, de violência, de ideologia de gênero, de perda da identidade, até as crianças, a sexualização, a prostituição, enfim, tudo isso que a gente está vendo aí, né? Por pior que seja, Deus pode mover montanhas, pode abrir o mar, pode fazer coisas inimagináveis para cuidar do seu povo, proteger o seu povo e nos dar a vida eterna. Então que a gente possa crer nisso, que a gente possa saber se colocar na mão de Deus aí, e entender que a gente vai ter aflição, como a lição anterior falou, né? Mas é para a gente ter bom ânimo, porque isso tudo faz parte do processo, né? Mas no final seremos vitoriosos. Então aqui o guia traz uma retratação, uma explicação de tudo isso que a gente viu aí, dessas passagens, das perguntas e das respostas, né? Então o guia aqui, para finalizar, coloca: ó, que representação poética da maravilhosa libertação dos filhos de Deus do cativeiro do Egito é dada no Salmo 114. Foi o que a gente viu, né? Que o professor brasileiro também comentou. Ao longo do Antigo Testamento e até mesmo no Novo Testamento, a libertação do Egito era vista como um símbolo do poder de Deus para salvar seu povo. Paulo, nestes versos em 1 Coríntios, faz exatamente isso,
vendo toda a história como uma metáfora, um símbolo da salvação em Jesus Cristo. Então, ratificando o que a gente já estava vendo, né? O Salmo 114 também retrata a libertação divina por meio da soberania de Deus como Criador sobre as forças da natureza, a gente viu isso agora, que foi como ele salvou seu povo no Êxodo. O mar, o rio Jordão e as montanhas e colinas poeticamente representam as potências naturais e humanas que se opunham aos israelitas em seu caminho para a terra prometida. Então, eram os obstáculos, né? Eram as dificuldades ali, os empecilhos, as tribulações. E aí, Deus tomou a frente e resolveu esses problemas. Né? Em Deuteronômio 1:44, Josué 3, de 14 a 17. Deus, no entanto, é soberano sobre todas essas coisas. Na verdade, para muitos filhos de Deus, em todos os tempos e lugares, o caminho para Jerusalém celestial é cheio de perigos. Os salmos os encorajam a olhar além das colinas e em direção ao Criador do céu e da terra, no Salmo 121:1. O espírito do Salmo 114 é capturado pelo acalmar da tempestade no mar por Jesus e sua proclamação de que a igreja não tem nada a temer porque ele venceu o mundo. Está lá em Mateus 8, 23, 27, né? João 16, 33. As grandes obras do Senhor em favor de seu povo devem inspirar toda a terra a tremer diante de sua presença. Está lá no Salmo 114, 7. Né? O tremor deve ser entendido como reconhecimento e adoração em vez de ser aterrorizado. Então não é aquele tremor de ficar com medo, temendo de medo, né? É um tremor de reverência, de adoração, de respeitar o poder, né? A grandiosidade. Esses dias aqui agora, né? Tô aqui na Bahia, em Cachoeira, tava um calorzão e trovão, raio, né? Relâmpago e o trovão que parecia, eu falei, caramba, parecia que tinha soltado uma bomba atômica, né? Todo mundo tomou um susto aqui em casa, enfim. E mostra o poder que Deus tem, né? A natureza, o poder nessas tsunami, nessas coisas que a gente vê. A Deus faz a terra tremer, né? As catástrofes, os avisos, né? Por conta, inclusive também, não só Deus permite, mas também por conta da consequência do que o ser humano tem feito, né? Com a terra, né? Com a questão do meio ambiente, né? Uma série de más condutas, de maus hábitos tem levado o planeta a sofrer, né? Então, é consequência do pecado. Então, isso está no Salmo 96:9 e no Salmo 99:1. E aqui termina, ó, com Deus ao seu lado, os crentes não têm nada a temer. Então, se a gente estiver do lado certo no exército de Jesus, né, a gente está do lado correto. E aqui vem uma reflexão, uma pergunta final. Ó, quais são os perigos espirituais que enfrentamos hoje e como aprender a nos apoiar no poder do Senhor para não sucumbir a esses perigos, tão reais quanto foram para o salmista? Então é isso, né? A gente tem batido nessa tecla aqui. Ao longo desses dias, dessa semana, a gente tem visto que a gente vai passar por tribulação, por dificuldade. Eu não sei se você está passando por alguma. Sempre eu estou finalizando fazendo esse apelo, mas creia no Senhor, aceite Jesus como seu Salvador, coloque Ele como seu protetor, Deus acima de tudo, peça ao Espírito Santo, né, para te dar paz, calma, sabedoria, e você realmente vai passar por esse perrengue, por esse período, porque tudo passa nessa vida, né? Tudo passa. A Bíblia fala que Deus dá a cada um peso que cada um consegue suportar, para a gente ser lapidado, para a gente ser fortalecido, né? Então ele permite, não é nem que ele faz, ele permite que as coisas aconteçam, assim como o diabo foi lá, Satanás, tentar a Jó, né? Tava lá de boa, né? Falou, tá vendo aquele lá, ele só te serve, só é fiel porque você dá tudo pra ele, é bem de vida, tem família, até rico e tal. E aí Deus falou, não, pode fazer o que você quiser, só não mate ele, mas pode fazer o que você quiser. Eu permito pra você ver que ele me adora, que ele é fiel a mim. Então às vezes as coisas acontecem pra gente testemunhar para o mundo, para o universo e para o inimigo de Deus que nós somos fiéis a Deus, independente da situação, independente da circunstância, né? Nos tempos bons de vacas gordas ou nos tempos ruins de vacas magras, tá bom? Então, para finalizar, a Ellen White, aqui a profetisa norte-americana, que a Igreja Adventista considera como profeta, né? Então, a autora best-seller, ela coloca aqui no livro Meditações Matinais, 1995, na página 206. Não pode haver maior decepção para um homem do que pensar que em qualquer de suas dificuldades ele pode encontrar um guia melhor do que Deus. Então, a maior decepção é você achar que você vai resolver sozinho, que alguém vai resolver para você, né? Não tem ninguém melhor do que Deus. A profetisa fala isso. Um conselho mais sábio em qualquer emergência, um mais forte defensor e libertador em qualquer circunstância do que o Deus Criador, né? Então, é decepção se você achar que vai ter alguém que pode lhe socorrer melhor do que Deus, né? Então, fica essa mensagem aí. Tudo o que Deus fez em favor do seu povo e que ficou registrado na história e cantado nos salmos deve ser uma inspiração para todos reverenciarem sua presença e nele confiar. Que assim seja, né? Que Deus tenha misericórdia, nos dê fé para a gente poder confiar e esperar a volta do Jesus chegando aqui para nos buscar, tá bom? Então é isso.
Se você gostou, curte, comenta aí, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para você ficar antenado, recebendo aqui as notificações, os avisos dos vídeos que eu estiver postando em todas as áreas da vida, né? Mas principalmente também nesse momento aqui com o estudo da lição diária para a gente aprender sobre a palavra de Deus, tá bom? Um forte abraço, sucesso, fique com Deus e eu te espero amanhã.